Olá, aqui é o professor Marcelo Varela em mais uma aula sobre Direito Internacional Público. No encontro de hoje, vamos continuar a falar sobre as organizações internacionais. Na aula passada, nós estudamos o que eram as organizações internacionais, como um sujeito de direito internacional, né, com personalidade jurídica própria, formada por estados ou mesmo derivadas de outras organizações internacionais, né, criadas como é, pelos próprios estados, né, ou por outras organizações internacionais, para melhorar o controle de determinados tratados, ser um fórum permanente de negociações, ter um corpo dedicado de funcionários específico para resolver determinados problemas internacionais que não representam os estados de origem, mas sim representam a própria organização internacional, né, com um mecanismo institucionalizado de controle de políticas públicas globais, enfim, os vários motivos que levam os estados a criar as organizações internacionais. Nós vimos também na aula passada que as organizações internacionais, de uma forma geral, têm as mesmas estruturas administrativas. Elas têm um órgão que é o geral, com todos os países membros, né? Aliás, nós chamamos os Estados membros de uma organização internacional, e não pactos, que é parte para um tratado. Eles deliberam no órgão máximo da entidade, numa Assembleia Geral, né, numa conferência interministerial, enfim, pode ter vários nomes. Um presidente da organização internacional, no outro extremo, que também é chamado de secretário-geral, diretor-geral, é o chefe administrativo. Entre uma coisa e outra, nós temos órgãos institucionalizados, setoriais, que vão cuidar dos temas específicos conforme a organização internacional. Então, no caso aí de uma organização para o comércio, de bens, serviços, propriedade intelectual, no caso de uma organização destinada à saúde, deve ter sobre medicamentos, sobre novos tratamentos, pandemias. Numa organização dedicada ao trabalho, vai ter diferentes tipos de trabalho, então órgãos específicos. E paralelo a essas estruturas específicas, é muito comum encontrar um mecanismo de solução de conflitos, uma espécie de tribunal, não é? Nós vimos também que os membros das organizações internacionais podem ser permanentes, temporários ou observadores. Né? Permanentes quando eles têm direito a voz e voto, são membros efetivos, estão em todas as reuniões. Temporários quando são convidados para um assunto específico, e daí poderiam ter voz e voto, mas só para aquele assunto específico. E observadores quando não têm direito a voz e voto, apenas acompanham os trabalhos das organizações internacionais. Vimos que os membros podem também ser retirados de uma organização internacional por vontade própria, podem ser expulsos, etc. Né? Também vimos as capacidades e competências mais comuns, as capacidades de celebrar tratados, enviar e receber diplomatas, promover conferências internacionais, enfim, várias capacidades para fora, e as competências sobre bens, pessoas e direito. Competência de ter seus próprios bens em nome próprio, não em nome dos Estados-membros, como ter carros, aviões, edifícios. Ter um direito próprio, diferente do estado de acolhimento, né? Um direito trabalhista, previdenciário, né? Um direito, um corpo jurídico próprio. E sobre as pessoas, ter funcionários próprios protegidos contra, como se fossem diplomatas, protegidos contra abusos aí dos países com os quais elas lidam. Muito bem. Também vimos sobre a tomada de decisões das organizações internacionais, que pode ser por consenso, maioria simples ou maioria qualificada. Qualificada significa que determinados países devem votar de acordo com com o tema, né? Países mais fortes, né? Ou que cada país tem um voto proporcional a alguma coisa qualificada. Por exemplo, o tanto de dinheiro que ele colocou num fundo, como no FMI. Né? Vimos então essas foram as coisas que a gente viu. Agora vamos na aula de hoje vamos falar uma última etapa sobre controle de atos de organizações internacionais antes de entrar em dois exemplos que é sobre a Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial do Comércio, apenas a título ilustrativo, como cultura geral, eu acho que vai ser bem legal. Vou compartilhar a tela aqui para ir para o meu PowerPoint, vamos ver se dá certo. Aqui, ótimo. Aqui e já estamos aqui tela toda. Perfeito. Eu vou ficar aqui no cantinho, vamos ver se eu consigo trabalhar aqui.
Muito bem. Então, aqui no controle dos atos, nós temos o controle dos atos das organizações internacionais. Existe um controle político e um controle jurídico. O controle político é aquele do mérito do ato, para saber se aquilo é bom ou ruim. O mérito do ato tem um controle interno dos próprios membros, mas pode ter um controle externo, feito por outras organizações internacionais ou pelos estados que não são membros e criticariam aí a organização internacional. Recentemente, por exemplo, os Estados Unidos saiu da Unesco e até ameaçou sair da Organização Mundial da Saúde, falando que os atos que eram praticados não eram convenientes. Olha só que interessante. Isso seria um controle político interno feito por um Estado membro, e quando ele sai, pode ser até um controle político externo. Muito bem. O controle jurídico é aquele feito pelos tribunais. Pode ser feito pelo tribunal da própria organização internacional, julgando seus atos, pelo corpo jurídico da organização internacional. Por exemplo, a Corte Internacional de Justiça pode julgar um conflito ou fazer um parecer consultivo envolvendo uma organização internacional, como há um controle jurídico externo, quando os tribunais dos países ou outros tribunais internacionais fazem o controle dos atos dessas organizações. Vamos avançar um pouquinho, falando mais especificamente, a título de cultura geral, sobre a ONU. No caso da ONU, a ONU está aqui, o prédio da ONU, né? Para quem não conhece esse prédio, quem é de Brasília deve lembrar bem. Esse projeto foi um projeto que, em 1950, antes da criação de Brasília, o nosso querido Oscar Niemeyer ganhou lá na ONU. Tem até a história desse campeonato, onde ele ganhou esse projeto. Isso aqui parece um típico prédio brasileiro, né? Olha, parece o Tribunal de Contas da União, o Superior Tribunal de Justiça, uma mistura com o prédio do Congresso. Mas antes da gente ver a ONU propriamente dita, eu vou mostrar um vídeo. It could be any day, anywhere. A hurricane is brewing. Like many problems, it knows no borders. But as the storm advances across the ocean, it is tracked by satellite. Ships are directed to the shelter of safe harbors. People are warned to evacuate. It's a coordinated response made possible by the international system that shapes our world, the United Nations and its family of agencies. When natural disaster strikes, the United Nations is often the first on the ground, working with governments, aid groups and volunteers to bring emergency humanitarian relief. This is just one aspect of the UN's work, which includes bringing clean water to communities in need, vaccinating children, helping farmers to improve their harvest, and much, much more. But this is not how the United Nations started. After the devastation of World War II, the world needed a workshop for peace, a way to avoid the scourge of war. The solution? An assembly of nations where leaders of countries, big and small, could debate and seek consensus on common action. Today, the United Nations is the one truly global forum with 192 nations represented in the General Assembly. It's the 15-member Security Council that focuses on peace and security, taking action to avert war, resolve conflicts, and limit armaments. It hasn't always worked, but since 1945, the UN has brokered countless peace settlements, and it now keeps the peace in many places across the globe. From Haiti to Lebanon, from Timor-Leste to Liberia, from the Democratic Republic of Congo to Sudan, and in more than a dozen other missions around the world. Places where others cannot or will not go. Places where innocent men, women and children have been forced to flee and have nowhere to go. At home was war. We never knew who was fighting. We were sad to leave, and one day we want to return. For some 30 million refugees and displaced persons in more than 100 countries, the United Nations family is providing blankets, tents, books, and ways for people to restart their lives. Please help stop the war for the sake of the children.
There are as many as 250,000 child soldiers in the world. The UN fights for their freedom and helps them to be children once again. And for people in some 30 countries plagued by landmines and unexploded bombs, the UN helps defuse the threat of fatal or crippling explosions. We have saved thousands of lives. When the guns fall silent, the UN helps to build national institutions, trains the police, assists the justice systems, and supports democratic elections. To sustain peace, development is needed. Development that includes the poorest, almost 1 billion people on Earth, 1 out of every 6, who struggle to survive on less than $1 a day. World leaders have formed a global partnership that sets 8 goals for humanity, collectively known as the Millennium Development Goals. To end extreme poverty, to combat disease and hunger, to promote gender equality, and ensure environmental sustainability. Much remains to be done by the target year 2015, but a real difference has already been made in people's lives. In improving maternal health, by providing health care to pregnant women. In combating the deadly impact of malaria, especially in Africa, and in fighting HIV and AIDS. I did the test. My husband also did the test. Both tests were negative. The UN has seen great success in combating disease. Smallpox has been eradicated. Today, the UN is making strides in tackling polio, measles, and other preventable diseases. We can point to undeniable progress. 3 million more children now survive each year. An additional 2 million people receive treatment for AIDS, and millions more children are in school. Schooling is a basic human right, one of many enshrined in the United Nations Universal Declaration of Human Rights, adopted in 1948. Decades later, it is still the standard against which all societies and all governments are measured. No government today dares to say that the Universal Declaration of Human Rights is none of their business. Still, for all too many, respect for the dignity and rights of human beings everywhere remains a distant vision. The United Nations dispatches independent experts to investigate complaints of human rights violations and urges governments to uphold their responsibility to protect civilians. Today, more than ever, the world needs united action to face the many challenges of the new millennium. We hold the future in our hands. Together, we must ensure that our grandchildren will not have to ask why we have failed to do the right things and left to them to suffer the consequences. The consequences of a planet in peril. Today, the United Nations is urgently supporting its member states in partnership with civil society and people of goodwill to reach a global, comprehensive and effective plan of action that will address climate change. Uniting in action for the common good. That's what the UN is all about, today and in the future, so that years from now, whenever and wherever the clouds gather, people in need can still find shelter from the storm. Bem, continuando aqui então, vamos aqui para o PowerPoint. Só fechar aqui o vídeo para não voltar para, senão o YouTube continua com outro vídeo. Compartilhar a tela. Opa. Compartilhar a tela. Aqui. Muito bem. Então, é que eu achei que tinha desligado, do jeito não desliguei. Um segundo. Pronto. Então, vamos. Novo compartilhamento de tela. Aqui. E aqui. Muito bem. Então, continuando a aula, eu queria falar um pouco, a gente passou esse breve vídeo sobre a ONU, eu queria falar um pouco sobre a ONU em si.
Apenas para um caráter geral. A ONU tem a Assembleia Geral, que é essa foto, né? Ela tem uma sede em Genebra, outra em Nova York. Os países se reúnem, tem um corpo de diplomata de cada país dedicado aí para trabalhar na ONU. Vejam que tanto Nova York quanto Genebra não são as mesmas embaixadas que representam os países na Suíça e nos Estados Unidos. Por quê? Porque a embaixada fica na capital do país, a capital dos Estados Unidos é Washington e Genebra é Berna, da Suíça é Berna. Aqui está o Conselho de Segurança da ONU. Então, a ONU tem vários órgãos. Os órgãos setoriais são o Conselho de Segurança, que cuidam dessas ações de guerra, manutenção da paz, restauração da paz, reconstrução da paz, sanções contra países que desafiam o direito internacional. Tem o ECOSOC, que é para essa parte social, econômica, que a Organização Internacional do Trabalho, da Unesco, etc., são vinculadas mais ao ECOSOC, e a Assembleia Geral. Então, aqui, no Conselho de Segurança, a gente tem 5 membros permanentes. Os Estados Unidos, né? A França, o Reino Unido, a Rússia e a China. E nós temos 10 membros temporários que trocam a cada 2 anos. O Brasil foi o país que mais tempo ficou como membro temporário da ONU. Aqui estão os atuais, né? A gente tem aqui o Uruguai, né? Aqui na África temos alguns países, tal, na Europa, tal. Esses países vão trocando, né? De 2 em 2 anos. Muito bem, não vou entrar no detalhe dos países, porque não vale a pena. Aqui está só os países quem é o representante, os países, o período que eles foram temporários. Além disso, alguns países pleiteiam há muitos anos o ingresso deles como permanente, reformando o Conselho de Segurança. Esses países que lutam por isso são o Brasil, a Alemanha, a Índia, né, e o Japão. São os países que pedem a entrada no Conselho de Segurança já há vários anos, e a ONU tem sido resistente à expansão do Conselho de Segurança. O Brasil, por ser um país populoso, alinhado, a Alemanha por ser um país rico e poderoso, a Índia por ser um país populoso, e o Japão representando o Extremo Oriente, por também ser um país muito rico e influente. Aqui está o Conselho Econômico e Social, que também é chamado de ECOSOC. Ele que vai coordenar todas as organizações das Nações Unidas e as ações das Nações Unidas relacionadas à parte econômica e social. São quase 30 organismos internacionais que são vinculados ao ECOSOC. O atual secretário-geral da ONU, né, o português. Aqui a evolução, a evolução da entrada dos países na ONU. A ONU foi criada por cerca de 49 estados fundadores, que são esses em amarelo, né? Vejam que vários países importantes entraram na ONU muito depois, como a China, que na época da criação da ONU ainda ela era capitalista, ela ficou comunista logo depois, com a Revolução Chinesa em 49. Depois aqui os países africanos, tal. Muitos desses países foram mesmo criados depois da ONU, né? Mesmo assim, Portugal, Espanha, Itália, esses países aqui, ó, a Noruega, a Suécia, a Finlândia, eles entraram depois na ONU, não foram países fundadores da ONU. Esses países aqui africanos, porque eles foram criados depois, né? A independência deles ocorreu nos anos 50. Muito bem. Aqui pelo número de países que foram entrando na ONU até hoje. Aqui as missões de paz da ONU pelo mundo. Como vocês podem ver, houve missões de paz da ONU em todos os continentes. Na Europa, com a Guerra da Iugoslávia, várias, na África, na Ásia, na Oceania, em todos os continentes do mundo houve missões de paz da ONU. O Brasil esteve quase em todas elas. Nós vamos falar um pouco mais sobre as missões de paz no final do semestre. Aqui também o mapa para a cultura geral está já 10 anos defasado, né? Mas enfim, não mudou muito. Seriam os conflitos armados no mundo. A gente deve ver também alguns mapas mais atuais mais para frente, mas esses conflitos mostram muito que na África subsaariana, a pobreza, deslocamento de pessoas que até hoje ocorre, né?
Eritreia, Somália, Etiópia, tudo aqui, mas também aqui no Oriente Médio, na Geórgia, na Rússia, Azerbaijão, no Irã, no Iraque com ISIS aqui, né, Estado Islâmico, Afeganistão, Paquistão, Índia, Caxemira, que ainda hoje tem ações de paz da ONU, tem uma tensão muito forte. Toda essa região das Filipinas, com grupos revolucionários, rebeldes, ali em Mindanao, etc., Colômbia, são as regiões de insegurança, onde a ONU atua fortemente. Aqui algumas fotos da missão de paz, né, que a ONU faz. Aqui também onde o Brasil foi muito presente, as missões de paz no Haiti, né, com as forças de paz brasileiras, né. Aqui em frente ao prédio principal da ONU, essa escultura que existe, né, falando que a ONU busca a paz, uma escultura bem interessante, né. E vamos falar um pouquinho aqui sobre a OMC. A Organização Mundial do Comércio é outro organismo internacional mais recente, criado em 1995. Eu botei aqui alguns links para quem quiser, pode estudar um pouquinho. Mas a Organização Mundial do Comércio ela é o resultado de conferências entre ministros das relações exteriores, um fórum permanente de negociação, onde a cada ano se tenta baixar o protecionismo entre os países. A ideia que se tem é que a paz mundial vai ser alcançada também por meio de maior interdependência econômica. Se destruir o outro, isso significa destruir a si mesmo. Então, além da busca da paz, existe uma busca pelo desenvolvimento, né? Muito bem. Vou só compartilhar a tela aqui de novo. Muito bem. Então, quem quiser pode ver esse tour virtual. Eu botei aqui aqui o início das negociações, né, da OMC. As primeiras rodadas, então, nas vésperas, quando o acordo foi criado, em 1994, né, teve o Acordo de Marrakech, que é famoso, que foi quando criou a Organização Mundial do Comércio. Aqui, é só simbólico, a gente consegue ver aqui dentro da OMC, as conferências ministeriais, ano a ano, 94, 95, 96 com Singapura. Que é Singapura, aqui de novo em 97, quando a próxima rodada de negociação, e aqui a gente vai avançando um pouquinho a cada conferência ministerial com a redução progressiva das tarifas comerciais. Conforme as barreiras comerciais vão cedendo, a gente tem um maior comércio entre os países, não é? Muito bem. Eu vou colocar aqui para vocês, sempre, claro, tudo isso é acompanhado por grupos que são contra a mundialização, achando que isso vai gerar perdas de desemprego, mas, independente dessas pressões, o que a gente viu foi um aumento do comércio internacional, até muito recentemente, onde, de novo, volta-se a discutir um eventual protecionismo. O fato é que a gente vê que quanto maior a integração global, maior o nível de desenvolvimento entre os países, não é? Eu vou passar alguns slides a mais aqui. Aqui a gente tem bem essa estrutura do Acordo Geral de Tarifa de Comércio. Existe um banco, que é o Banco Mundial, também chamado Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, que é o Banco Mundial. Por que reconstrução? Porque ele foi criado no final da Segunda Guerra Mundial para reconstruir a Europa. O Fundo Monetário Internacional, que busca dar dinheiro para os estados para evitar crises monetárias muito fortes, como aquela que desestabilizou toda a política global em 1929, com a crise da Bolsa 29, que mudou a geopolítica global, viabilizou a implementação da ditadura no Brasil, por exemplo, a quebra da política do café com leite. No Brasil, Getúlio Vargas veio de uma quebra do sistema monetário global. Na Alemanha, a ascensão de Hitler está relacionada com isso também, e várias outras quebras de estabilidade. E a Organização Internacional do Comércio, que virou GATT, que virou a Organização Mundial do Comércio em 94. Aqui as rodadas, né? Inicialmente apenas tarifas, depois começa outras coisas a não ser impostos, como antidumping, medidas não tarifárias, acordos específicos para agricultura, patentes, propriedade intelectual,
investimentos, serviços, etc. Ou seja, o comércio global cada vez abrangendo mais temas, não é? Para facilitação do comércio. E aqui um mapa onde a gente vê as adesões dos países ao OMC. Os países em verde escuro são aqueles que aderiram quando a OMC foi criado, o Brasil é um deles, né? Mas a gente vê que muitos países entraram depois, aqui, ó, até alguns anos depois, até os que foram entrar mais recentemente. Aqui está 2010, a Rússia já entrou na OMC, e tem alguns países que são isolados. Hoje o mundo todo praticamente está na Organização Mundial do Comércio. Aqui, o mapa de contenciosos, vocês veem que o Brasil é um dos países, tirando os Estados Unidos e Europa, o Brasil é um dos países que mais processa e é processado no OMC. Então, aqui, ó, o Brasil tem processo contra quase todo mundo lá no OMC, e também os Estados Unidos também, tanto processando quanto respondendo a processos. Quanto maior o nível de comércio, mais você tem processos no OMC. E a vantagem de uma estrutura dessa, como Organização Mundial do Comércio, a vantagem de você ter um tribunal internacional que julga processos, é que quando você não tem, os países mais fortes fazem imposto à vontade. Então, quanto mais o direito internacional for regido por regras jurídicas, menos ele vai ser regido pelo uso da força. E para países como o Brasil, que não são dos mais fortes internacionalmente, quanto mais regras jurídicas, melhor. Claro que a gente tem que trabalhar para que essas regras jurídicas sejam neutras, né? Aqui tem um pouco da China e tal. A gente vê que no início a OMC tinha muitos processos judiciais, não é? O em preto é dos países em desenvolvimento, ou aqui dos países envolvidos. Mas eles, conforme a gente tem estabilidade das regras e previsibilidade, a gente tem menos processos internacionais. Interessante isso, né? O direito, o mundo, a política mundial vai sendo regida mais pelo direito e menos pelo uso da força. Isso evita a guerra, né? Aqui também questão mostrando que alguns países são mais protecionistas, outros países são menos protecionistas, né? E aqui esse gráfico é bem interessante também, que mostra a percentagem de impostos que se paga para os produtos que o Brasil exporta. Eu achei que ia ser interessante trazer esse mapa. Vejam, a carne brasileira, por exemplo, paga uma média de 255% de imposto para entrar na Europa. Então, é difícil, né? Como é que a gente vai pagar tanto imposto para um pedaço de carne entrar na Europa? Isso dificulta. Aqui a gente tem produtos lácteos, grãos, soja. Olha como a soja também paga um absurdo de impostos, né? E isso faz com que a carne deles, que é menos competitiva, consiga sobreviver. Então, o Brasil há muito tenta abrir, e esse acordo Mercosul-União Europeia é uma forma da gente, num médio espaço de tempo, conseguir entrar com esses produtos que para o Brasil são essenciais na pauta de exportação. Muito bem. Na próxima aula, vamos ver relações diplomáticas e consulares. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula não necessariamente cai na prova, mas é uma aula de cultura geral. Eu acho que hoje em dia todo mundo tem que saber um pouco sobre essas organizações internacionais que estão entre as principais organizações que afetam, no frigir dos ovos, o nosso direito e a nossa sociedade. Obrigado.